Estamos de volta para mais uma entrevista aqui no Congresso de Hormonologia 2026 e agora estamos aqui com uma paranaense, doutora Isso Ana mesmo. Mainardi, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Estou bastante feliz de dar essa entrevista, de a gente conversar um pouquinho aí Com sobre o meu certeza. trabalho. Vem de Londrina, Vim de hein? Londrina, É, quantos exatamente. quilômetros? É uns 800 e pouco, Não, né? menos, há É uns menos? 500 É e uns poucos 500 quilômetros, quilômetros. 600 Ah, por aí. entendi. E manda um abraço pro pessoal lá de Londrina, principalmente Com os ortopedistas de certeza. lá do Uniorte. Acho que Então, você que legal, conhece. conheço vários ortopedistas da Uniorte. Que A gente interessante, que trabalhou legal. junto, trabalhamos O mundo é no mesmo pequeno, né? hospital. Isso, E que assim, a legal. gente quer realmente eu fiquei muito curioso de escutar você, principalmente quando eu soube que você é uma cirurgiã aí, de muitos Isso, anos, né, ainda é cirurgiã, sou. fazendo bariátrica. Quantas bariátricas? Você tem noção de quantas você Olha, já mais fez? ou menos nesses anos todos aí, a gente deve ter feito uma média de 10, 12 mil cirurgias bariátricas. 15 anos atuando no 15 emagrecimento, anos. ajudando É, pessoas a voltar a melhorando a qualidade de vida das pessoas, né, com ajudando as pessoas a viver, certeza. porque um paciente obeso, ele enfrenta inúmeros problemas, né. Não Sim. só problemas Não é só físico, físicos né. não, problemas sociais, problemas mentais. Então ajudando essas pessoas a viverem melhor, Com ter uma qualidade de vida certeza. melhor. É Então eu verdade. comecei ainda faço bariátrica, né, Sim. faço Mas me ainda. fala, como que você começou? O que que te fez querer ser médica primeiramente? Então, eu sempre quis ser médica, desde muito pequenininha. Certo. Então desde de uns eu sempre falei que eu queria ser cirurgiã, mas eu entrei na faculdade já quando eu comecei na faculdade, falei: "Ah não, acho que eu gosto mais da parte de endócrino, né", mas foi quando eu terminei a faculdade que eu entrei lá no a gente tem uma parte da residência, do internato, a gente faz a prática. E aí que Certo. eu me apaixonei pela cirurgia, falei: "Não, é isso mesmo que eu quero". E aí eu comecei, daí logo eu terminei a faculdade, já entrei na residência, terminei a minha residência, eu não sabia ainda o que que eu ia fazer, depois de cirurgia geral. E aí um grupo me chamou, o grupo aonde eu estou até hoje, que é o pessoal da Gastroclínica Santa Casa de Londrina, e aí eles me chamaram para começar a trabalhar com eles, e aí eu Sim. estou até hoje no grupo de cirurgia E você, como bariátrica. é uma referência na área de emagrecimento, você sabe que houve uma evolução, né. Tudo se começou de uma Tremenda, forma e hoje está tremenda. mudando um pouco Não, a mudou forma de se emagrecer. totalmente, Você consegue totalmente. me explicar exatamente essas etapas de Sim. mudança? Então a gente começou, então o grande foco era o que que a gente tinha antes, né. De A gente opção, falou não né. tinha opção, antes da mesmo da cirurgia bariátrica a gente tinha só dieta, atividade física, a gente não entendia muito de obesidade, né. Nem era considerado uma doença a É obesidade, né, as verdade. pessoas até hoje as pessoas ainda têm um preconceito, Sim. até hoje não sabe que a obesidade é uma doença, né. Então a gente só tinha isso, não tinha muito o que fazer, nunca, né, não tinha bons resultados, a gente não aí depois foram evoluindo alguns medicamentos que ajudaram a emagrecer um pouco, mas ainda entregava muito pouco. Depois veio a era da cirurgia bariátrica, aí mudou totalmente, né. Então a cirurgia bariátrica veio com muita força e a cirurgia bariátrica ajudou inúmeros pacientes, né, então foi um divisor de águas aí. E agora nós estamos vivendo uma outra era, onde a gente está deixando um pouco de lado a cirurgia bariátrica e a gente está nos medicamentos, nas famosas canetinhas emagrecedoras. E tem outras coisas que vêm pela frente ainda, que ainda estão. Não que a cirurgia bariátrica tenha deixado de existir, ainda tem o seu espaço, mas diminuiu muito, muito mesmo. O emagrecimento hoje com as canetas, quando a gente associa ainda com outros medicamentos, a gente entrega um resultado praticamente igual a uma cirurgia bariátrica. No caso, eu já escutei falar sobre os balões gástricos, E né. já usou Você muito já te usou? balão, a gente já usou É? bastante balão. Mas o balão intragástrico, ele é um método que você só come menos, ele não atua em nada, e a obesidade não é só comer menos. Sim, é A obesidade verdade. é todo um problema metabólico. E o balão não resolve nada disso, você só come menos. Então você consegue emagrecer, então a gente chama que é um método restritivo, você emagrece porque você absorve menos comida. Mas você não muda nada o seu metabolismo. Então você tira o balão, porque o balão dura só durante um certo tempo, depois você tira esse balão, Sim, o metabolismo é igual, então você tem todo o reganho de peso novamente, com né. certeza. Então ainda tem algum ou outro paciente que a gente indica, um paciente que quando ele consegue melhorar os hábitos dele, melhorar a alimentação, fazer uma atividade física, a gente consegue desinflamar esse paciente, melhorar o intestino, com o balão ele pode ajudar sim, mas o paciente que
quer só o balão, porque ele acha que só não vai Sim. resolver, ele vai engordar tudo de novo depois. Olha, doutora, eu quero te parabenizar por você ter uma mente aberta. Porque pelo Muito jeito você tem obrigada. todas as frentes aí, né? A gente percebe Isso. que tem muitos médicos que o que eles praticavam lá atrás é dessa forma e vai morrer assim, e sempre será assim. Não, é tudo Não é evolui, muito individualizado, não, não é verdade? Você não, você já a está gen buscando várias isso. opções para dar para o seu paciente. Tem E que ser com cer assim, tem né. que ser, tem Então que as ser. e assim, a gente não tem que pensar a gente tem que pensar o que que é melhor para o paciente, o que que o paciente quer, né. Sim, O que exato. existe de melhor, mas de repente não é o que o paciente Você quer, pode mostrar todos os né. caminhos, ó, temos essa Exatamente, opção A, B isso. e C. Assim que tem Qual que ser, né, né. aqui eu te indico a melhor, aí você Exatamente. direciona. E às Isso. vezes pode acontecer dela não querer aquela Muitos opção, acontece, né. né. Por exemplo, eu tenho muitos pacientes que têm medo de usar caneta, eles não querem usar canetinha, eles querem uma dieta, quer resolver de outras formas, tudo bem, né, a gente tem que ser versátil, né, não é Sim, com só certeza, o paciente tem que saber quais são as opções, né, é o que que verdade, fica melhor para ele. com certeza. E no caso, quando se fala de emagrecimento, se fala muito em saúde metabólica, o que que seria isso? Exatamente. Então isso é um ponto chave no emagrecimento. Eh, o emagrecimento, a obesidade é uma doença que é tão complexa que até hoje eu acho que nunca vamos entender tudo o que se passa todo o metabolismo da obesidade. Vai desde os seus hábitos, desde a sua genética, envolve hormônios, envolve vitaminas, sono, o que você come, atividade física. Então envolve tudo. Não tem como você atuar somente num ponto, deixar os outros de lado. Eu digo assim, que é como se fosse o tratamento de obesidade é como se fosse uma orquestra, onde existem vários instrumentos. Se um está desafinado, o todo a música não existe, entendeu? Entendi. Então a gente precisa atuar em tudo. E isso os pacientes têm uma agora eles estão entendendo um pouco mais, mas as pessoas têm uma certa dificuldade, que eles acham que é só, às vezes, um remedinho, às vezes ou só a cirurgia bariátrica, e não é assim que funciona. Você precisa enxergar o todo. E como que se é possível fazer essa avaliação metabólica da pessoa, do indivíduo? Então, a gente começa primeiro com a história clínica, tem que conhecer Sim, a desde a anamnese bem infância. elaborada. Exatamente, desde a infância. Quer dizer, muitas vezes a pessoa cresceu num ambiente onde ela não sabe nem comer. Eu sempre pergunto para as pessoas assim, para meus pacientes: "Tem fruteira na sua casa?" "Não, não tem." A pessoa não tem nenhuma fruteira, Uma pergunta simples, simples, você eu já já sei consegue que já veio decifrar. da infância, ela não É tem, ela não cultural. tem, é cultural. E mudar hábito é uma coisa muito difícil, mas tem que começar a Sim, mudar hábito. é Então a verdade. gente precisa conhecer quem é essa pessoa, né. Sim. Tem os traumas, a gente sabe que é a questão psicológica e que os traumas envolve muitos, muitos, muitos casos de obesidade, principalmente as obesidades graves, então a gente precisa enxergar esse lado de trauma, esse lado psicológico do paciente. Então a gente faz toda essa anamnese, a gente tem exames de sangue que a gente consegue medir nível de inflamação. A gente tem os testes genéticos, então, de repente essa pessoa tem alguma alteração em alguma enzima, em algum alimento que ela não consegue absorver direito. Então, existem os testes genéticos e tem um exame que eu acho, assim, que é o mais importante, que é a bioimpedância. Bioimpedância. A bioimpedância é um exame, assim, Fantástico. fundamental. Se fosse para escolher entre todos os exames, assim, que você pode fazer para dizer: "Me diz sobre o seu futuro", seria a bioimpedância. Quanto você tem de percentual de gordura e quanto você tem de massa magra, vai definir o seu futuro. Ou Com seja, o certeza. IMC caiu por terra. IMC a gente tem É uma é uma referência, referência, mas assim, eu considero mas IMC até 30. Eu falo para meus sim, pacientes: "Até 30 a gente vai classificar você se é obesidade grau 1, grau 2, né, acima de 30. Depois disso esquece o IMC e a gente vai a pelo bioimpedância é bem mais percentual de completa, né. gordura e de massa muscular." E eu avaliando tudo da sua clínica, doutor, eu estava observando lá que você tem uma metodologia, um método Metabolic 10. Metabolic 10, Como que funciona exatamente isso? O isso. que seria? Então, o que que é o Metabolic 10? É tudo isso que eu falei para você, a gente precisa olhar o indivíduo como um todo, então a gente precisa e a obesidade em si precisa ser avaliada, hormônios, vitaminas, a gente precisa ajustar o sono desse paciente, ver a atividade física desse paciente, alimentação, desinflamar, mexer no fígado, resistência à insulina. Então, tudo isso existem etapas. A gente começa desinflamando, vendo os hábitos, depois a gente passa para resistência à insulina, a gente trata a fome emocional.
Então tudo isso está num método chamado método Metabolic 10. Entendi. E no caso, doutora, você que depois de tantas cirurgias, né, mais de 5.000 você falou comentou, quantos É 10, 12 qua mil 10.000 cirurgias. cirurgias, É. imagina, né. Aí por que você escolheu focar no tratamento de quem voltou a engordar de vez? Então, o que que acontece com o paciente que fez cirurgia bariátrica? Então a gente tem todos esses pacientes que antigamente, a própria medicina era a gente não dava tanta atenção, não se conhecia muito sobre massa muscular, sobre, né, essas deficiências de vitaminas, então a gente deixava sempre isso para um segundo plano. Mas o que que aconteceu? Com o tempo, com todo esse tempo, essa evolução aí de pós-bariátrica, a gente tem visto uma doença extremamente comum chamada sarcopenia. Sarcopenia. Então, os pacientes, principalmente os pós-bariátricos, não absorvem aminoácidos direito, eles têm deficiências de vitaminas, eles têm deficiências de minerais, dependendo da técnica cirúrgica ali que foi realizado, ele não consegue absorver. Então, a gente precisa fornecer isso para o paciente. E a melhor forma de fornecer isso é via terapias endovenosas, E o né? que é indicado após um pós-cirúrgico? Vai depender da técnica que o paciente fez, tá? E tem várias técnicas de cirurgia bariátrica, né, então Sim, depende da técnica e depende do que é individualizado. Ele tem falta do quê? De qual vitamina? Normalmente os mais comuns complexo é vitamina D, a vitamina B12, aminoácidos, se ele tem ou não, depende da massa muscular, se, por exemplo, é um paciente sarcopênico, ele precisa repor aminoácido. Então, é individualizado isso, tá? Mas, entendi. basicamente as vitaminas. E qual que é uma dúvida mais frequente, mais recorrente no consultório por parte dos seus pacientes? Em relação à obesidade, você diz? Exatamente. Olha, o que eu vejo, assim, de mais comum hoje, os pacientes acharem que apenas um medicamento então, tá na moda as canetinhas, né. Sim. Então muita gente acha que é só aplicar uma canetinha, mas como eu falei para você, a obesidade envolve inúmeros São inúmeros pilares, processos né. metabólicos aí, desde sono, alimentação, intestino. Né, então não adianta nada você colocar um medicamento super potente numa célula que não funciona, que não vai metabolizar, que não vai conseguir responder. Então acho que isso é o principal hoje, é o que eu mais recebo no consultório. Então muita gente que usava sozinha alguma coisa e viu que não chegou no resultado que queria, mas estou usando, mas não é o que eu não estou chegando onde eu quero. É Ele até verdade. emagrece, mas ele perde praticamente só massa E o que que magra vocês ou têm fica com feito deficiência. e o que que vocês têm feito no consultório para de repente direcionar nesses Então, aspectos de primeiro a gente faz toda essa análise metabólica, né, certo. bioimpedância, os exames de sangue, um ou outro paciente teste genético, não precisa ser para todo mundo. E aí eu monto um protocolo específico para esse paciente. Eu preciso analisar exatamente aquela pessoa, aquele indivíduo, como que tá aquele metabolismo, aonde que eu vou mexer. Não é um protocolo igual para todo mundo, nem todo A mundo precisa das dosagem mesmas que coisas. também não é a mesma, Claro que não, cada um é individualizado. ou seja, aquele negócio de pegar a receita do vizinho e Não falar: "Opa, dá. vou tentar Ou um comigo". protocolo único, cópia faz uma cópia e cola, não funciona. É verdade. Não funciona, E no cada um é caso, eu estava no individualizado. primeiro congresso do Dr. Luiz Paulo lá em Aham. Curitiba e eu conheci a Paula Frederic, que ela falou Sim, muito de sobre a lipedema. referência em lipedema. O que que Sim. você me diz nesse porque é difícil identificar o tipo de gordura, não é isso? O lipedema é clínico, só você olha, assim, você já consegue saber quem tem o lipedema ou não. Olha só. E tá muito relacionado à obesidade, né, normalmente o lipedema vem junto à obesidade, então é um paciente que ele normalmente ele me procura pela obesidade, e chega lá e descobre que ele não tem só lipedema, mas que ele tem uma síndrome chamada predominância estrogênica, que acarreta um monte de outras doenças, e às vezes o paciente nem sabe disso, E né. qual que é a metodologia para tratar lipedema? A gente usa das mesmas técnicas. Primeiro a anamnese, primeiro os exames, a gente faz os exames para ver quais são os pontos de ajustes. E para o lipedema existem, além de emagrecimento, que o paciente com lipedema normalmente tem que emagrecer, tem algumas terapias específicas para o lipedema, terapias, intradermoterapias. A gente tem alguns tipos de implantes hormonais, algumas coisas específicas para o lipedema, mas a base do lipedema é o emagrecimento. Entendi. E o uso de testosterona em mulher? Você acha que é uma coisa que não se pode? Sem Ou é dúvida. só de homem, como Meu muitos Deus, dizem? como muitos dizem, né. Não, com certeza, se for preciso, com certeza a testosterona
É uma das medicações, aí uma das reposições que a gente faz na mulher. Toda mulher tem testosterona e toda mulher precisa de testosterona. É claro que a gente tem que ver para tudo, não só para hormônio, né, as indicações, as contraindicações, às vezes o que é bom para você não é bom para outra, Sim, né, sim. então é isso que a gente precisa ver, mas com certeza a testosterona é um grande aliado aí no Mas antes de tratamento. entrar nessa parte hormonal, você daria algum recado para uma mulher que tem dúvidas sobre se tem ou não lipedema e o que fazer? Olha, o lipedema, normalmente a paciente olha no espelho, é uma paciente, a pessoa já nasceu com lipedema, normalmente elas não sabem disso, mas é uma mulher que já nasceu com lipedema. Então, só de olhar, é uma mulher que tem extrema dificuldade em emagrecimento, uma mulher que tem um acúmulo normalmente de gordura nos membros inferiores, ela tem uma perna, normalmente uma perna grossa, tem muita celulite, e por mais que ela emagreça, a celulite não sai. Isso é o típico do lipedema. Tem uma gordura dura, uma gordura inflamada. Ela não vem só com isso. Normalmente, a paciente com lipedema é uma paciente que tem outros distúrbios associados, ou ela tem uma fibromialgia, ou ela tem um transtorno de ansiedade. Então, normalmente vem associada a outras doenças também. Mas só de olhar no espelho você vê. Então, o paciente sempre tem um quadril grande, é a paciente que tem culote, que desde adolescente, por mais que ela tenha a cinturinha fininha, mas o quadril sempre grande. Esse é o típico paciente do lipedema. E no caso do homem, né, andropausa, né, o que que podemos dizer sobre o É, tratamento? n Que n opções que vocês têm? é, hoje em dia não se fala mais mulher tem menopausa que para de produzir hormônio, homem Sim. não para de produzir hormônio, mas ele tem um declínio, com certeza, da produção de testosterona. E hoje a gente está vendo que por estresse, por hábitos alimentares, os homens, tanto homens quanto as mulheres, a gente está declinando os nossos hormônios já a partir dos 35 anos de idade. Olha só, tão Então a precoce, gente né? vai perdendo, né, a gente vai diminuindo a produção desses hormônios. Com certeza, e tem um certo momento da vida que todo homem vai precisar de reposição hormonal. O homem que, claro, que quer viver bem com Sim, que longevidade, quer né, qualidade, né? que tem Não é só longevidade, é exatamente, viver bem. exatamente, que quer viver bem, né. E a gente, ao longo eu atendo bastante, normalmente eu atendo muitos os maridos das minhas pacientes, normalmente elas começam homem quase não gosta de ir no médico, né, homem é difícil ir no médico, É então normalmente verdade. eu começo com as minhas pacientes e elas acabam trazendo os maridos para fazer a reposição hormonal. E de tudo que foi falado no congresso, o que mais te chamou a atenção que está dentro do que você oferece na sua clínica? Olha, eu adoro esse congresso de hormônio, é exatamente tudo que eu faço aqui na minha clínica, né, mas as aulas hoje a gente teve uma aula bem importante sobre os peptídeos, então é uma coisa que ainda está em estudo, é uma coisa que ainda, mas com certeza o futuro vai ser peptídeos. A gente já tem vários peptídeos em usos, né, mas esses novos peptídeos com certeza é o futuro da medicina, e a medicina de precisão, né, a medicina individualizada, cada um é de um jeito, não é tudo igual para todo mundo. Sim, Então esses são os pontos chaves, assim, que eu diria do congresso. entendi. Fantástico, doutor. Olha, parabéns pro seu Muito trabalho, por ser mente obrigada. aberta, sempre buscando conhecimento, tanto tempo de Sim. formada e ainda assim tá Não, mas buscando sempre, a mais e medicina evolui muito mais. rápido, né. Sim, com certeza. Hã. E essa é a tranquilidade que você pode dar aos seus pacientes, né? Por isso que eu Sim. gostaria que você falasse aqui para a câmera, mandasse um recado pro seu público do porquê que você está aqui e o que que você vai levar para eles. Gente, eu, como vocês sabem, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu comecei comigo mesmo, então os pacientes que conhecem a minha história, eu comecei a estudar isso, eu fui para esse mundo da obesidade por conta da minha história de obesidade desde os 5 anos de idade. E eu sou apaixonada por esse tema de longevidade, de qualidade de vida. Então eu sempre estou em busca de me aprimorar, de buscar novas terapias, de buscar o que existe de melhor para vocês. Ou seja, você já esteve do outro lado da Eu já estive, eu mesa estou, né, que a como obesidade não paciente tem cura, né, até hoje. sobre a menopausa a mesma coisa, Da né, mesma qualidade de coisa, vida, né, envelhecer de exatamente, forma saudável, com né. certeza, isso Doutora, aí. muito obrigado pela sua Obrigada entrevista, foi você. muito edificante, vamos dizer assim, fortalecedor pra gente ver que a gente pode ter a confiança de buscar um profissional que Sim. realmente não tá Obrigada parado no você. tempo, tá Muito bom? obrigada você E pelo assim convite. finalizamos mais uma entrevista aqui no Congresso de Hormonologia 2026.